Oi, oi, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda ao Universo KG, o nosso programa que traz conteúdo que inspira e transforma. Aqui a gente sempre traz muita informação, mas também reflexões que vão falar com você, minha amiga. Esse mês, você já deve ter percebido que está ainda mais especial, mês das mães. Nós temos trazido conteúdo voltado para nós mamães, relacionados à maternidade. Hoje não poderia ser diferente, eu quero trazer uma reflexão muito necessária e quero te convidar a prestar atenção nesses números. O Brasil possui hoje, atualmente, cerca de 10 milhões de mulheres que são donas do próprio negócio. Isso é um recorde aqui no nosso país. Mas o dado que realmente me chamou a atenção é que mais de 70% dessas mulheres são mães. E isso representa mais de 7 milhões e meio de empreendedoras que conciliam a maternidade, a casa, os relacionamentos, a gestão dos próprios negócios e as emoções. Ao mesmo tempo, olha que preocupante, 9 em cada 10 brasileiras dessas afirmam se sentir esgotadas ou sobrecarregadas. Será que você é uma delas? Agora, talvez isso revele uma das maiores crises silenciosas da mulher moderna. Porque a mãe pensa em todo mundo, gente, mas quem pensa nela? Quem olha para ela? Quem pensa, por exemplo, na carreira dessa mãe, nos sonhos dessa mãe, na sua saúde emocional, espiritual, relacional? Se ela sai mais cedo do trabalho, ela se sente culpada. Fica até mais tarde, também sente culpa. Se pede ajuda, sente culpa. Tenta dar conta de tudo sozinha e ainda assim continua se sentindo culpada porque parece sempre ser insuficiente. Muitas mulheres começam a empreender buscando mais flexibilidade, independência financeira e presença dentro da própria casa para, às vezes, até minimizar essas culpas. Só que junto com tudo isso também vem os desafios emocionais, mentais e, de novo, relacionais. Eu, Carol, acredito que essa conversa precisa acontecer com mais verdade, com mais vulnerabilidade e, principalmente, com mais acolhimento. Porque a maternidade também é liderança, é gestão, é e exige inteligência emocional e também é a construção de legado, um tema que a gente fala muito aqui no Universo KG. E é sobre empreendedorismo feminino, maternidade, culpa, carreira, relações humanas e, claro, o propósito dentro do empreendedorismo que nós vamos conversar hoje aqui no Universo KG. Então você fica aqui comigo porque a gente está começando. Um assunto tão urgente, tão necessário, e eu trouxe, é claro, uma convidada muito especial para fazer essa avaliação, essa abordagem e também contar um pouco de como ela consegue conciliar todos os pratinhos. Olha só, quem é a nossa convidada, que especial! Estrategista em posicionamento feminino no digital, profissional de marketing, empresária. Quem está aqui com a gente é a Nahara Miranda. Seja muito bem-vinda, Nahara. Acho que essa abertura já diz muito sobre o nosso cenário, né? Mais de 10 milhões de mulheres empreendedoras e mais de 70% dessas mulheres são mães. Eu me encaixo nesse perfil e você também se encaixa nesse perfil. Ambas trabalhamos com o posicionamento feminino e ambas sabemos o quanto isso é desafiador. Então, para começar a nossa conversa e te dar as boas-vindas e já começar entregando tudo para as nossas amigas que estão ali do outro lado, Nahara, você percebe ainda essa dificuldade ou com esse boom até do próprio empreendedorismo feminino, a mulher ela está com mais facilidade quando a gente fala em posicionar, em se posicionar? Ou as neuras ainda continuam? Qual que é a sua leitura? Primeiro, obrigada pelo convite, é uma honra, um prazer enorme estar aqui com outra mãe, outra mulher poderosa, empresária. Coisa boa. Então, obrigada, Carol. Maravilhoso. Águia anda com águia, né? É verdade, isso é muito real. Eu me lembro de uma coisa que a minha avó sempre falou para mim, o seguinte: quando nasce uma mãe, nasce uma empreendedora. Uau! Quando nasce uma mãe, nasce uma empreendedora, porque a nossa vida acaba que ela não segue o roteiro
que a gente acha quando é criança, adolescente, que vai formar, que vai casar, ou que não, ou que vai fazer aquilo. Quando você tem um filho, tudo muda de cabeça para baixo. Tudo muda de cabeça para baixo. E acaba, eu vejo das clientes que a gente atua, que a gente atende, que o momento que vem a maternidade, muitas vezes ele é um momento que a pessoa, ela olha novamente, ela precisa olhar novamente para o seu lado profissional. E aí, às vezes, vem uma transição de carreira no meio disso tudo, ou às vezes vem uma necessidade de fazer o seu tempo render mais, para que ela consiga arcar com o custo de uma maternidade. Sim. E isso traz a necessidade dela começar a querer se posicionar, ainda mais hoje que tudo é digital. E ainda mais, e também tem um outro perfil, que são aquelas que elas têm a possibilidade até de pausar a carreira para cuidar da criança, é muito comum isso, né? Só que a mulher é um negócio, muitas vezes a gente fuça, mesmo em casa, consegue fazer alguma coisa ali. Eu queria saber da sua trajetória, porque eu acredito que muito do que você trabalha, atua hoje, veio desse lugar, porque você também foi uma mulher que fez transição de carreira, né? Várias vezes. Várias vezes. Então acalenta o coração da nossa amiga ali, porque eu tenho certeza que tem alguma que tá nesse momento aí. Calma, minha filha, calma. Respira e não pira. Respira, não pira. Bebe uma água, né? Ainda mais no nosso calor de Cuiabá. Nossa, é bem isso. Bebe uma água, porque eu acho que a mudança, ela faz parte de quem está vivo, né? E quando a gente se torna mãe, a gente busca o melhor para o nosso filho, uma melhor qualidade de vida. E às vezes, naquele momento de algo que você fazia antes, não te permite uma qualidade de vida tão boa quanto você quer ter para o seu filho. Que era no meu caso, por exemplo, em relação ao comércio. Eu tinha um comércio que era uma cafeteria, onde ali a gente produzia pães, bolos, doces, encomendas de casamento. Então a gente não tinha horário comercial direito, porque era de segunda a segunda. E como que você tem uma qualidade de vida com o seu filho? Sim. Quando você tem uma rotina tão exaustiva de trabalho. Foi nesse momento que parou de fazer sentido aquela rotina de comércio. E eu passei a me buscar profissionalmente num lugar que fosse mais próximo da minha família. E foi aí que o marketing surgiu para mim. Olha só. Foi aí que o marketing surgiu para mim. Então eu falo que eu fui fazer faculdade já mãe. Já mãe, eu fui me encontrar na faculdade do marketing depois. Sim. Então, sempre é tempo para mudar. Sempre. E a vida acontece no movimento. Não tem jeito, né? Esses dias eu falava sobre isso. A vida acontece no movimento. Se a gente não se movimenta e quanto mais inflexível nós somos às mudanças, mais a gente vai sofrer. Então, e o mundo não permite isso, né? Não permite. Principalmente se a gente pensa na soma, se a gente adiciona nessa conta a maternidade. É lógico. Não tem como você querer que a sua vida seja uma constante. E aquilo que a gente fala de equilibrar os pratinhos, chega um momento que a maternidade, ela é o pratão. Nara, eu particularmente nunca fui uma mulher que romantizei muito, glamourizei a maternidade. Tinha que trabalhar, precisava cuidar dos filhos, graças a Deus sempre tive uma rede muito forte com a minha mãe do meu lado, meus irmãos e tudo, e meu ex-marido também. Mas eu vejo muito que as mulheres que começam a romantizar, glamourizar, elas também pagam um preço muito alto, que às vezes é o da culpa e da condenação. Não sei se chegam mulheres nesse perfil para você, ou se você talvez passou por isso, porque eu mesmo, hoje, mais posicionada. Sim. Mas eu vi, às vezes, mães na escola das crianças, dia de apresentação de escola, que chegavam super no horário, que eram aquelas mães que faziam a super produção, e eu não, que sempre atrasada. Um bolo. Por aquelas séries americanas, e eu era a mãe que passava no mercado, comprava o bolo e levava e nunca tinha tempo de fazer e tudo. E aí eu falo, tá aí, um com 20 anos, o outro com 24, um fazendo mestrado, tão bem, felizes, muito bem resolvidos, homens de caráter, homens honrados. Como que você avalia isso, esse excesso de romantização e glamourização? Você percebe também? Eu acho que a vida já é tão dura com a gente, ela já exige tanto da mulher, né, o tempo todo. Se a gente for colocar ainda mais uma sobrecarga, que tem um período, tem um prazo, né? Assim, as crianças, às vezes, quando menores, exigem mais atenção, mas passa tão rápido, Passa, não é? Igual você falou, seu filho 24 anos. Então, assim, o meu já 21 também. Então, Sim. Parece que foi ontem que tava na barra da saia, mamãe, mamãe, mamãe.
Eu nunca fui também de romantizar, porque eu acho que a história do filme americano, Sim, sim. eu acho que ele se torna ainda mais pesado. Deixa ainda mais pesado. Hoje eu tenho apresentação de Dia das Mães na Sim, escola. inclusive a gente teve que mudar toda a nossa agenda, as duas, pra gente conseguir estar aqui falando com você. O que eu fiz antes de chegar Conte. aqui? Passei no supermercado pra pegar o bolo, pra levar o bolo pronto. Porque não ia dar tempo de fazer o bolo. Não ia dar tempo. E olha que assim, que na época do café, eu fazia os bolos. Então assim... Eu imaginei, filha, ela deve ter uns dons aí. Tem, mas não é todo dia que você dá conta de fazer isso. Então eu acho que a gente tem que saber delegar, a gente tem que saber até onde a gente vai, a gente tem que saber poder falar não. Né, agora você falou saber falar não. Eu quero aprofundar um pouquinho no posicionamento, que é a sua área de atuação, se você me permite. Claro. Porque o dizer não é um posicionamento. Totalmente. Né? Então, assim, acho que talvez seja uma das maiores dificuldades. E eu acho que ele te posiciona de uma maneira ainda mais clara do que quando você fala sim. O não, ele tem um poder ainda maior do que quando você fala amém pra tudo. Com certeza, porque ali você vai colocar um fator limitador. Até ali eu vou, a partir dali e aí não aquela mais. história, tem gente que te ama por um motivo e outras que te detestam pelos mesmos motivos, talvez seja o seu não. Porque quando você diz não, por exemplo, na carreira, na maternidade, esse nosso tema, sua família vai amar, que a mamãe não foi, não que bom. foi, Mas e aí? E o cliente? E quem convidou? Como é que será que vai ser, né? Enfim, mas aqui, posicionamento no digital, vamos falar um pouco de imagem, né? As mulheres ainda têm muita dificuldade, como que tá? Qual que seria a maior trava que você percebe? Existe isso no seu trabalho ali, esse diagnóstico? Sim, eu acredito que a maior trava, a gente fica o tempo todo tentando provar que somos boas. Importantíssimo. Nós ficamos nessa do provar para alguém. Mas quando você fica, às vezes, tentando provar para as pessoas que você é boa, você fica se comparando com o seu concorrente. E eu acho que a principal trava no posicionamento das mulheres, principalmente, é ela entender que a história dela, que quem ela é, que todos os nãos que ela teve que dar para chegar onde ela chegou, que aquilo ali é o superpoder dela. E que não é o que o concorrente está fazendo, o valor do concorrente, ou o que o concorrente está oferecendo. Lógico que é importante nós estarmos atentos ao mercado. Mas o seu posicionamento não tem que se basear no do outro. Ele é seu. Ele é seu, ele tem que refletir quem você é na sua vida. E o digital, ele acaba que ele não pode ser um personagem. Porque a gente vê, principalmente nesse ano, sim, né, que é ano que tem muito movimento político, que tem muito movimento em vários temas, em vários assuntos. A gente percebe, a gente sente o cheiro do personagem de longe no digital. E uma marca criada em cima de um personagem, ela tem prazo de validade. Então, se nós, mulheres, mães, queremos construir algo para os nossos filhos, para além, para que aquilo nos traga segurança, isso é muito valioso e ele precisa ser em cima da verdade. E assim, a gente nunca erra por ser verdadeira. Exato. Né? Um dos meus lemas é muito isso. A sua história importa, a sua verdade importa. Agora, e aí se você for olhar uma história de uma mulher que seja 15 anos, 20, 40, 50 mais, vão ter tantas vertentes para se trabalhar essa história que você vê que não tem necessidade nenhuma de você criar um personagem de fato, né? E eu acho que muito assim, Carol, hoje a gente tem até uma prostituição da palavra posicionamento. Sim. A pessoa acha que eu preciso de um posicionamento, eu preciso criar uma estratégia de posicionamento. Ela acha que é colocar um blazer, passar um batom, fazer uma maquiagem, tirar fotos profissionais e pronto, agora eu estou posicionada. E o posicionamento, ele vai muito mais sobre refletir os seus valores. Exatamente. Agora uma coisa, para a gente já caminhar aqui um pouco para o fechamento, eu queria entender para você, como é hoje para a Nahara conciliar. Ainda tem muitos desafios, tipo passar ali, comprar o bolo, até porque eu sempre gosto de trazer tópicos, assim, lições práticas para o dia a dia. Então, quando eu te convidei para vir para o programa, foi justamente por ver em você essa mulher que, apesar de, consegue.
e de repente tem alguma amiga ali que está assistindo e está depressiva, dentro da caverna, se sentindo culpada, condenada. Então, como que a gente pode ajudar hoje, Nara? Talvez 3 passos simples, assim, de posicionamento de vida mesmo, que aí, consequentemente, vai ser para tudo, né? Com certeza, com certeza. Eu acredito, Carol, que, principalmente depois que você se torna mãe, a principal moeda que você tem na sua vida é o tempo. É o tempo. Então, se você está num trabalho que não valoriza seu tempo, se você tem clientes que não valorizam seu tempo, se você mesma não valoriza seu tempo, como que as outras pessoas vão valorizar? Então, um pouco daquilo que a gente falou sobre o falar não, sobre o saber se posicionar, principalmente com o seu tempo, com a sua vida, o quanto ela é valiosa. O quanto ela é valiosa, isso reflete totalmente na sua autoridade, nos seus negócios, na sua marca, na sua empresa. Então eu acho que o principal valor, o principal insight que a gente traz para a pessoa é valorize o seu tempo. Perfeito. E nisso a gente já coloca, né, para valorizar o seu tempo, você precisa aprender a se posicionar, você precisa aprender a fazer o seu digital, a gente não precisa aprender tudo. A gente pode estar ao lado de pessoas que nos ajudem. Que vai complementando, que vai né? complementar, porque o nosso tempo é valioso. Porque o nosso tempo é valioso. E isso vai impactar em tudo, né? Nas nossas relações pessoais, profissionais, em tudo, não tem como. E o nível de produtividade, porque às vezes a mulher também, isso é um alerta, porque eu já fui esse tipo de pessoa, provavelmente você também, que busca muito a performance. Sim. E o risco de quem quer performar muito e não percebe é já exatamente entrar num burnout. Exato. Entrar numa depressão, num quadro, porque aí começa até a virar uma procrastinadora. E vira uma bagunça, né? Assim, tem casos assim, chegam pessoas assim, você já encaminha para terapia ou você busca ajudar também da medida do possível? Eu acho que a principal ajuda quando a gente tenta controlar tudo é o calma, colega. Respira. Vamos criar aqui, vamos trazer para o papel. Porque quando a gente consegue visualizar no papel uma estratégia, um passo a passo, você vê um caminho, então você traz uma clareza. Vai se abrindo uma luz, vai né? se abrindo, você fala assim, nossa, tá uma confusão, mas tem algo ali que vai conseguir clarear. O seu trabalho hoje é a boutique, né? É uma agência boutique. Isso. Você focou em mulheres? Como que a gente te acha nas redes também? Vamos fazer o nosso pitch aqui. Vamos fazer o nosso pitch. Eu vou orientar no meu Instagram pessoal, porque lá sempre eu direciono pro da agência também, que é o @naara.miranda. Tá. E é exatamente nesse lugar que a gente se coloca, de ajudar as mulheres a se posicionarem, a posicionarem as suas marcas de maneira assertiva ali no digital, de trazendo um bom posicionamento, esse posicionamento que a gente consiga entregar um valor, entregar uma percepção de valor para que mulheres que querem marcas valorizadas, sim, que querem encontrar o cliente que olha e fala assim, nossa, que legal, eu pagaria um pouco mais por isso, para ter acesso a isso. Então é aqui que a gente entra. Então, pra gente fechar, uma dica para essa mulher que quer isso e para ela ir até lá o seu perfil e já começar a fazer um trabalho aí de repente, né? E aqui vão surgir algumas parcerias, eu já sinto essa vibe aqui. Amém. Hoje, isso aqui, o dedinho vai enlouquecido. Como ser aquele perfil que, opa, peraí, que essa aqui eu gostei. Tem um super poder aí? Tem. E a gente falou sobre ele. Olha aí. É autenticidade. Maravilhoso. É autenticidade, é a gente mostrar quem nós somos de verdade, porque tá cheio de influencers, tá cheio de blogueiras, e às vezes a gente não é assim, às vezes a gente acha que a gente precisa performar, fazer um personagem, e não é nesse caminho. Então o seu superpoder, o seu grande diferencial é a sua digital. Maravilhoso, isso aí não tem preço, não, eu falo que é exatamente isso, pra mim o superpoder, você é a única. Você é a única. E é a digital, você disse tudo. Um beijo, muito obrigada, estou mega feliz com a sua presença, pena que o nosso tempo é curto, mas eu acredito que a gente conseguiu pincelar um tudão desse posicionamento feminino, essa necessidade, os desafios, né? Sim. Quer deixar mais algum recado aqui para nossa telespectadora, para nossa amiga? Por mais que pareça difícil, né, ou confuso tudo que esteja acontecendo aí, porque só você sabe da dor e da alegria de ser quem você é, mãe, empresária, empreendedora. Por mais que esteja difícil, respira, calma, peça orientação a Deus, né? Peça a direção de Deus
e busque pessoas que possam te auxiliar. Aprender também a priorizar, né? Qual pratinho que eu realmente preciso agora? Porque esse tem que também acaba com as mulheres, né, Nara? Ninguém tem que nada. Maravilhosa. Ufa, quantas funções, quantas atribuições. E aí, toda mãe merece aquele momento de pausa, de descanso, sabe? Quando você tem essa possibilidade de se desconectar, se desligar de todo mundo, por que não? Ou às vezes você não gosta de ficar sós, convida uma amiga para esse tempo de reflexão, de uma autoanálise, sossegar a alma e o espírito e o corpo. O Momento Café e ele chegou com uma reflexão muito poderosa para nós mamães. E olha só quem está comigo aqui, a Biscoitê. Sim, a Biscoitê é a nossa parceira nesse momento de reflexão, de pausa, da sua devocional e talvez também só aquela paradinha ali na cafeteria que fica lá no Shopping Estação. Isso mesmo, a biscoiteria mais charmosa do Brasil está presente aqui em Cuiabá e eu trouxe aqui uma seleção de produtos presenteáveis. Olha que lindo! Talvez você ainda não presenteou a sua mãe, ainda dá tempo, por que não? Ou quer se presentear também, por que não? Gente, eu trouxe aqui esse que é um dos meus favoritos, que é da linha de biscoitos salgados, porque muitas vezes as pessoas vão, olham, acham que só tem doce. Não, tem os salgados, esse aqui é de queijo. E lá na Biscoitê tem um azeite de oliva que eu quero trazer no próximo programa para vocês verem também, que você pode consumir junto com o seu biscoito salgado de queijo. Esse chá, você que já acompanha o Universo KG há mais tempo, provavelmente já conhece, é parte da experiência Biscoitê que você vai provar lá na cafeteria, mas também dá para presentear e levar para casa. E aqui tem o limonê, enfim, uma infinidade de produtos para você desfrutar de uma forma elegante, saborosa e presenteável também, por que não? Lembrando que a Biscoitê lá no Shopping Estação também recebe o seu evento. Olha que bacana, você que quer fazer uma confraternização entre amigas, celebrar seu aniversário de uma forma mais intimista, um evento pocket, um encontro de empresários para relacionamento, networking, fica a dica. A Biscoitê fica lá no Shopping Estação, está aqui com a gente no Momento Café e ele pra gente é um prazer. E olha só, tem cupom de desconto para as nossas telespectadoras. Você ainda tem a Biscoitê e falando que o seu cupom é Carol Garcia, que você acompanha o nosso programa, vai ter uma condição especial para você lá presentear, levar para casa, enfim, consumir lá na cafeteria também. Então fica aí, a Biscoitê tá te esperando. E a reflexão do Café e ele de hoje talvez seja a nova forma de enxergarmos a maternidade e também a nossa carreira. Porque quem nunca viveu ou conhece alguém, alguma mulher de gerações anteriores ou atuais, que tentaram convencê-la de que a maternidade e propósito caminhavam em direções opostas, sabe? Ou você é mãe ou você tem uma carreira, esse dualismo, como se ter filhos fosse anular os nossos sonhos, como se cuidar da nossa casa fosse diminuir a nossa capacidade intelectual, a nossa inteligência, como se a maternidade fosse menos importante do que construir uma carreira sólida. Mas, gente, para pensar. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós percebemos exatamente o contrário. Sabe por quê? A Bíblia diz que os filhos são heranças do Senhor, ou seja, uma vez que nasce uma mãe, automaticamente nasce uma empreendedora. Então, é uma mulher já direcionada, uma mulher estratégica, uma mulher cheia de capacidade de gestão dentro da própria casa. E não é à toa que Deus concedeu esse dom para a mulher. E ele diz o seguinte, que a maternidade salva a mulher. Está escrito na palavra de Deus. E quando nós falamos em empreendedorismo, na palavra, eu não posso deixar também de falar aqui dela, a mulher de Provérbios 31. Eu até brinco que é a temida mulher de Provérbios 31, mas não é. Quando eu olho para ela, eu não vejo uma mulher perfeita como muitas pessoas veem. Eu vejo uma mulher extremamente pontual, estratégica e posicionada, inteligente, uma mulher que gera movimento e a vida acontece no movimento. Ela é uma mulher que negocia, trabalha, cuida da casa, administra os recursos, pensa no amanhã, fortalece emocionalmente os seus entes queridos. E talvez hoje você esteja cansada,
cansada, minha amiga, tentando equilibrar os pratinhos, como a gente falou com a Nahara, as emoções, a casa e o seu propósito. Eu quero te dizer o seguinte: Deus nunca pediu perfeição para a mulher. Ele pediu apenas disponibilidade. Então, se você ainda acha que a mulher de Provérbios é um peso, eu quero te dizer o seguinte: ela é um padrão. O padrão de uma mulher que decide ser guiada pelo Espírito Santo. E quando isso é aliado à maternidade, aí sim nós conseguimos equilibrar todos esses papéis e, mesmo em meio ao aparente caos, trazer a leveza que o Espírito Santo nos permite. Dentro dessa mensagem, eu encerro o programa de hoje, desejando para você um excelente fim de semana e lembrando que no próximo sábado nós estamos aqui de volta com um novo tema que com certeza vai falar com você, porque aqui no Universo KG tem conteúdo que inspira e transforma. Um beijo e até lá!